Olá, muito bem-vindos a este canal. Eu sou Danúbia Carvalho, guardiã do meu lar, personal routine. Nós estamos em um propósito Pérolas na Madrugada, às 2 horas da madrugada. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem, mas espero que ela eleve o seu modo de viver dentro do seu lar. Então hoje nós vamos falar sobre o coração doador. E a passagem que vamos ler está em 2 Reis 7, 3, 8. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Nesse contexto, nesse momento da história, o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Havia fome. Mas aqui havia 4 leprosos que ficavam junto à porta da cidade. Na Bíblia, os leprosos eram considerados impuros e eram obrigados a viver fora das cidades, em locais isolados chamados de leprosários. Eles eram excluídos da comunidade e tinham que usar roupas rasgadas e desgrenhadas para sinalizar sua condição de leproso. Nessa passagem, nós vemos 4 pessoas. E qual que era a condição dessas 4 pessoas? Estavam doentes. E naquela época era uma doença incurável. Eram excluídos, rejeitados, humilhados. Não podiam vestir adequadamente como uma pessoa normal. Eu quero te perguntar, como está a sua condição hoje? Você tem uma doença física? Uma doença emocional? Você se sente excluída? Você se sente rejeitada? Humilhada? Você, por causa às vezes do seu financeiro, você não se veste da maneira que você gostaria de vestir e não se sente bem no meio de algumas pessoas? Como você está hoje? O interessante dessas 4 pessoas, elas não foram contaminadas pela circunstância ruim, mas elas decidiram de alguma maneira continuar vivendo. Na condição que você está hoje, você decide viver ou sobreviver? Então é interessante e aprendemos muito com esses 4 leprosos. Eles decidiram viver. Então eles começaram a conversar e colocaram as opções que eles tinham. Muito interessante. Mas as opções não eram tão empolgantes. A primeira era ficar ali esperando a morte. A segunda
era entrar na cidade e morrer de fome. A terceira era ir ao acampamento dos arameus, o povo inimigo, e eles disseram: se nos poupar, viveremos, mas se nos matar, morreremos. Então, diante dessas três opções, eles escolheram a terceira: ir ao acampamento dos arameus. Nós aprendemos aqui a não ficarmos dentro do problema, mas ver as possibilidades. Como que você reage em meio a um problema na sua vida? Você fica dentro dele reclamando ou você destaca as possibilidades? Então é interessante que eles chegaram lá nas imediações dos acampamentos dos arameus e não tinha ninguém, porque o próprio Deus já havia organizado para que tudo cooperasse quando eles chegassem lá. E não é diferente na sua vida. Deus ele tem cooperado para que você entre na terra prometida ou que você viva a promessa. Mas se você está passando por situação difícil, veja as possibilidades e responda a Deus. Os leprosos eles foram e eles encontraram aquele lugar sem ninguém. Então eles entraram e começaram a viver. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas. E depois, o mais interessante e que nós aprendemos com essas 4 pessoas é uma circunstância tão difícil e delicada. Eles pensaram no povo de Israel. Eles tiveram um coração doador. Eles não quiseram sobejar ou aproveitar sozinhos. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Eles não perderam oportunidade. E assim, eles foram falar para o povo de Israel. É interessante pensarmos como nós, às vezes, perdemos oportunidade de agirmos certos, porque estamos dentro do problema. Perceba se esse é o dia de dar boas notícias, mesmo se a sua vida não está bem. Esses leprosos nos ensinam a não ficar dentro do problema, mas ver possibilidades e dar boas notícias, mesmo em meio à tempestade. Hoje é para que você avalie as possibilidades que você tem em meio aos seus problemas. Anote essas possibilidades. Ore que o Senhor te dará a direção, qual opção você precisa agir e fazer. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração e o seu lar. E se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Até mais!